Eu quero chamar o pastor Mateus Lapa aqui. Estende as tuas mãos em direção a esse homem de Deus, esse homem, esse jovem pastor, ministro do Evangelho, que de uma forma tão especial e gloriosa tem edificado a Igreja de Cristo nesses dias. Estende as suas mãos em direção à vida do pastor Mateus. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida do pastor Mateus Lapa. Pai, obrigado pelo coração do pastor Mateus Lapa. Obrigado, Pai, porque o pastor Mateus é um homem que ama o Senhor acima de todas as coisas. Um homem apaixonado por Ti, Jesus. Um homem que ama a Tua palavra. Um homem que ama ouvir a Tua voz. E que um homem que ama proclamar e ensinar o Evangelho do Senhor Jesus. Como igreja, como povo de Deus, nós clamamos ao Senhor, Pai, para que o Senhor venha com uma porção dobrada sobre a vida do pastor Mateus Lapa, e que ele seja boca de Deus nessa tarde, que ele receba da tua unção, do teu poder, para proclamar o teu Evangelho, e que vidas sejam tocadas e transformadas pela tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Boa tarde. Que Deus te abençoe. Que Ele abençoe a sua casa, a sua família. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. É um prazer fazer parte desses dias e perceber aquilo que Deus está falando e instruindo o seu povo acerca daquilo que Deus ainda está por fazer. Não há privilégio maior do que poder participar daquilo que Deus está fazendo. E nesses dias Deus tem chamado a sua igreja, Deus tem chamado o seu povo a um posicionamento, a nos posicionarmos em direção, em relação, a caminharmos e assumirmos uma responsabilidade diante daquilo que Ele está fazendo. Se você observou todas as palavras que foram liberadas, que foram proclamadas deste altar nesses dias, elas estão relacionadas a esta postura, a este posicionamento, a esta expectativa que existe sobre nós dos céus. E eu gostaria de continuar nessa mesma direção, a meditarmos, a nos aprofundarmos, a trazer uma palavra ainda mais uma vez de instrução para todos nós. Amém? Feche seus olhos por um momento, vamos orar ao Senhor. Pai, nós honramos o Teu nome sobre este lugar. Nós honramos o Teu nome sobre este lugar e nós declaramos que grande é o Senhor, que criou os céus e a terra, que formou um povo para si. Grande é o Senhor que formou os céus e a terra. Honrado seja o Teu nome no meio do Teu povo, engrandecido seja o Teu nome entre nós. Pai, desperta um povo que ama o Teu nome sobre todas as coisas. Desperta um povo que ama o Teu nome sobre todas as coisas, porque o Teu nome é como um perfume derramado, ele invade todo o ambiente. O Teu nome é digno de receber todo louvor, e toda honra, e toda glória, e todo poder, e toda riqueza. Teu nome é digno de receber tudo que nós somos, tudo que nós temos. E por isso nessa tarde nós nos voltamos a Ti,
clamando mais uma vez, Pai, que o Senhor avive a tua obra, Pai, que o Senhor derrame teu Espírito sobre nós, Espírito de sabedoria e de revelação, de pleno entendimento dos teus planos e propósitos, dos teus caminhos, porque nós queremos nos posicionar, nós queremos corresponder. Senhor, nós estamos tão cansados, de prestarmos cultos vazios. Nos leve a um lugar de arrependimento. Conduz a tua igreja mais uma vez a um lugar de arrependimento. Arrependimento transforma as nossas estruturas, transforma o nosso coração. Dá-nos um coração que de fato te ame sobre todas as coisas. Um coração que não te honre somente com os lábios, mas que do interior reconheça que somente tu és Deus. Sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Perdoa-nos, Senhor, pelos cultos vazios, sem honra. Perdoa-nos, Senhor, e purifica-nos com teu fogo. Purifica-nos com teu fogo. Refina a tua igreja e purifica ela como prata, como joia preciosa. Purifica a tua igreja, purifique os nossos corações nessa tarde. Então nós cantaremos e tu te manifestarás. Então nós clamaremos e tu responderás desde os céus e aceitarás as nossas ofertas. Ofertas de louvor a ti, que sejam agradáveis. Toda glória, toda força e poder a ti, toda honra, toda glória, toda força e poder a ti, toda honra, toda glória, toda força e poder a ti, toda glória, toda força e poder a ti. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Quantos encontraram? Malaquias 1, 6. O filho honra seu pai, o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar
E mesmo assim, ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com este tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo sobre o meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, e em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o Senhor, e grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los em suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo do rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. E diz o Senhor dos Exércitos: pois sou um grande rei, e meu nome é temido em toda a terra. E agora, esta é a advertência para vocês, ó sacerdotes: se vocês não derem ouvidos e não dispuserem a honrar o meu nome em seus corações, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. E por causa de vocês eu destruirei a vossa semente, e esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício nas suas festas, e lançarei vocês fora com esses excrementos. Então saberão que fui eu quem fiz essa advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse, e ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, e por isso fiz com que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas vocês são parciais na aplicação dos meus ensinamentos. Pai, derrama o espírito de temor sobre nós nessa tarde. Dá-nos o temor que é devido. Enche esse ambiente com o teu temor. Devolva o teu temor à tua igreja, para que nós te honremos como você merece ser honrado. Amém? Vamos contextualizar um pouco. Malaquias é um profeta pós-exílico. Isso significa que ele é um dos profetas que profetizaram após Israel voltar do exílio babilônico. O exílio, como disse o profeta Nilson Júnior aqui,
é uma daquelas maldições da aliança. Pelo povo ter desprezado o nome do Senhor e ido atrás de deuses estrangeiros, se prostituído, quebrado a aliança, quebrado o concerto do Senhor, as maldições da aliança sobrevieram sobre este povo. Só que Malaquias está profetizando depois que eles retornaram para a terra. O povo de Israel retornou para a sua terra, reconstruiu o seu templo, estabeleceu o culto de novo ao Senhor, e eles voltam cheios de expectativas, cheios de palavras proféticas acerca de um novo tempo que viria sobre a nação. Um tempo de glória superior àquilo que eles viveram no período do primeiro templo, onde a casa do Senhor se encheu da glória, de modo que os sacerdotes não conseguiam ministrar por causa de tamanha era a glória. Meu irmão, imagine a expectativa que havia nesse povo de retornar para a sua terra e de ver uma glória superior, de ver uma glória maior. O problema é que isso não aconteceu como eles esperavam. Veio uma forte frustração, porque eles passaram por um movimento de reforma, e depois você pode ler os livros do profeta Ageu, o livro do profeta Zacarias, você pode ler Esdras, Neemias, e você vai perceber as reformas espirituais que estavam acontecendo no meio do povo, o avivamento que aconteceu no meio do povo. O povo se arrependeu dos seus pecados, o povo voltou para a lei, começou a restaurar o padrão de Deus. No entanto, parece que isso não foi suficiente. Malaquias está profetizando num período posterior a estas reformas, posterior à reforma de Esdras e de Neemias. E o cenário que ele se depara é um cenário turbulento, é um cenário dolorido, é um cenário que traz a ele tristeza, dor. Por isso que ele começa a sua profecia declarando um peso, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Veja, o profeta, ele sofre dentro de si as aflições que Deus está sofrendo em seu coração. O profeta, como amigo de Deus, vê o que Deus está vendo, sente o que Deus está sentindo. Não foi uma palavra fácil, não é uma palavra fácil o profeta ouvir de Deus acusações contra o seu povo. E para ser mais exato, Malaquias escuta de Deus 6 acusações contra o seu povo. Deus em Malaquias estava chamando o seu povo para um tribunal. Deus coloca a igreja, o seu povo, no banco dos réus. E ele começa com a seguinte declaração: eu vos tenho amado. Veja que maravilhoso. A declaração de um juízo de Deus não começa com o castigo, não começa com a punição, não começa com a disciplina, começa com a declaração: eu vos tenho amado. Ou seja, Deus não está dizendo que Ele os amou, Deus está dizendo que Ele continua amando o seu povo, mesmo que o seu povo tenha desprezado o seu nome, desonrado o seu nome. Deus continua amando o seu povo.
Porque esta é a certeza pela qual nós estamos firmados. É aqui que nasce a boa notícia. Deus ama o seu povo. E o amor de Deus não depende da nossa situação atual. O amor de Deus não depende daquilo que nós fazemos para Ele. Deus estabelece esse fundamento sobre um profeta. Eu vos tenho amado. Mas o povo responde: como que o Senhor tem nos amado? Sabe, muitas vezes nós lemos a palavra e nós não conseguimos nos enxergar na palavra. Mas nós também somos esse povo que questionamos o amor de Deus. Nós somos esse povo que questionamos a fidelidade de Deus. Em que nos tem amado? E aí Deus faz eles lembrar da história. Olha para o seu passado e você vai ver como eu te amei, como eu te livrei, como eu te salvei. Olhe para o seu passado e veja tudo que eu já fiz na sua vida, de como que eu te escolhi quando você não era meu povo, quando você era desprezível, quando você era entregue a uma vida fútil. Eu vos tenho amado. E aqui, para nós entendermos melhor, a denúncia que o profeta Malaquias está fazendo a respeito da desonra ao nome de Deus, que vem por meio dos sacerdotes. Lembrando que os sacerdotes nesse tempo eram os líderes do povo. Então é uma palavra direcionada à liderança do povo, porque a desonra no meio do povo de Deus sempre começa com a sua liderança. Mas nós podemos ver e aplicar esta palavra também a todo o povo de Deus, porque todos nós em Cristo Jesus fomos constituídos reino de sacerdotes. Quantos estão comigo? Então a palavra que se direciona à liderança, mas que é aplicada a todo o povo de Deus. Mas para nós entendermos melhor, nós temos que entender o que era o templo para esse povo. Porque hoje nós falamos de templo, nós não temos a concepção do que significava para o povo de Israel o templo. Nós pensamos em templo, nós pensamos numa construção simplesmente. Mas o templo para o povo de Israel é a habitação de Deus no meio do povo. Porque nós temos que lembrar que Deus declarou a Moisés que o seu desejo era habitar entre o seu povo. E diga-se de passagem, Deus sempre quis habitar entre o seu povo. Essa é a grande história de Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos o desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. E é por isso que, com Moisés, Deus diz para ele construir um tabernáculo, para que Deus habitasse entre eles. Mas ele não poderia construir de qualquer forma, de qualquer jeito. Haviam medidas específicas, materiais específicos para a construção deste tabernáculo. Vocês me farão um tabernáculo e eu habitarei no meio de vós. Então o tabernáculo e posteriormente o templo não era qualquer lugar. Era o lugar onde o céu e a terra se encontravam, porque ali estava a habitação da presença divina. Ali era um lugar onde Deus havia escolhido colocar o seu nome. E para administrar esta presença, Deus estabeleceu os sacerdotes.
Sacerdotes são esses ministros governantes, como falou o pastor Natan ontem, que foram estabelecidos por Deus. Foram estabelecidos por Deus neste lugar chamado tabernáculo, que é a intersecção dos céus com a terra. E eles foram chamados para prestar culto. Então o culto é um lugar de encontro do povo com a presença. O tabernáculo, o templo, é o lugar da presença, da habitação. Por isso que nós somos chamados de templo do Espírito, porque a igreja é o lugar da habitação do Espírito, é onde a glória de Deus repousa. Quantos estão comigo? Então os sacerdotes foram estabelecidos para serem administradores, guardiãos da presença de Deus, porque esta presença de Deus era o que dava sentido ao povo, era o que trazia identidade ao povo. E este foi o clamor de Moisés, quando eles estão ali debatendo: Senhor, envia a tua presença. Este é o clamor de Moisés, porque Deus disse: olha, eu vou enviar um anjo para acompanhar vocês. E Moisés começa a argumentar com Deus. Quantos lembram da passagem? Em um dado momento, Moisés fala isso daqui, ó: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Veja o que Moisés está falando para Deus. Ele está dizendo assim: Deus, o que traz identidade para o povo é a tua presença. Sem a tua presença não existe sentido em nós sermos povo, porque nós somos formados pela tua presença. E se a tua presença não estiver no nosso meio, se a tua presença não estiver entre nós, não existe terra prometida. Não existe terra da promessa sem a tua presença, porque é a tua presença que faz essa terra ser a terra da promessa. É a tua presença que nos forma. Se você não for conosco, nos mate aqui, porque nós somos quem somos, porque tu és quem és para nós. Então este é o contexto do templo. O templo é o lugar da presença, é o lugar onde Deus escolheu botar o seu nome, é onde a sua glória está. E agora nós vemos um contexto de crise sacerdotal. E eu, meditando, para trazer uma palavra para cá, para esse tempo de alinhamento, esse tempo de instrução, o Senhor ministrou fortemente no meu interior a respeito dessas passagens, porque ela é o extrato, é o retrato da crise que nós hoje enfrentamos como igreja. Porque a crise que nós estamos enfrentando como igreja é uma crise de ordem sacerdotal. É uma crise no seu sacerdócio. Porque nós abandonamos o lugar que nos foi chamado, que nos foi confiado. Nós estamos questionando o amor de Deus. Nós estamos oferecendo comida impura sobre o altar de Deus e nem percebemos isso. Veja, nós podemos estar prestando cultos a Deus e não percebermos que o que nós estamos oferecendo a Ele é desprezível ao seu nome. Porque muitos de nós que estamos aqui já passamos por tantos momentos na vida da igreja, de tantas reformas, de tantas promessas, de tantas profecias, que no nosso interior nós estamos desacreditados.
Nós estamos desacreditados daquilo que Deus prometeu, porque o que nós esperávamos não aconteceu. Alguns de nós esperávamos um avivamento nacional, e nós vemos a nossa nação afundada em uma crise cada dia mais profunda. Uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, tal qual esse povo vivia naquela época. A grande questão é que estas reformas exteriores que foram realizadas não foram acompanhadas de uma reforma interior do coração. Se nós não permitirmos que Deus transforme as nossas estruturas internas, nós podemos mudar o exterior, mas nós continuaremos vivendo um culto sem a presença, um culto que é desprezível ao nome do Senhor, porque Deus declara: se vocês fechassem a porta do templo, pelo menos não me acenderiam fogo em meu altar inutilmente. Irmãos, Deus prefere que não haja culto do que um culto que seja inútil, um culto que não honre o seu nome, um culto que não tenha encontro com a presença. É preferível fechar, cada um viver a sua vida, do que nós oferecermos qualquer coisa ao Senhor. E essa é a crise que nós estamos vivendo hoje como igreja evangélica brasileira. Há uma crise de credibilidade. Quantos creem, concordam com isso? Que a igreja evangélica está a cada dia mais descredibilizada diante do povo, diante da sociedade. E Malaquias responde isso, dizendo: por isso eu fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo. Ou seja, porque vocês me desprezaram, eu também desprezei vocês. Eu também desprezei vocês. Eu já não estou mais naquilo que vocês estão fazendo e chamando o meu nome. Mas Deus chama estes sacerdotes, Deus chama a sua igreja ao arrependimento, a lembrar-se, como foi dito aqui, do princípio, do início, da aliança que foi feita no começo, quando nós andávamos com temor e tremor diante da sua presença, quando nós amávamos e honrávamos o nome de Deus, quando nós não profanávamos o seu culto, quando nós buscávamos a sua instrução. Mas os sacerdotes abandonaram a instrução de Deus, e por isso que tanta falsidade entrou no meio da igreja brasileira, porque nós abandonamos a instrução de Deus, substituímos a palavra de Deus por vãs filosofias, por alta performance, por cliques, por bytes, por likes. Substituímos a palavra de Deus e o conhecimento de Deus, desprezamos a instrução. E por isso, tudo aquilo que nós fazemos, até coisas que são boas, Deus está transformando em maldição. Porque Ele diz: eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Veja, Deus não está dizendo que Ele vai lançar maldição,
Ele está dizendo que ele vai transformar a bênção em maldição. Quantos entendem? Até aquilo que vocês foram chamados para ser e fazer, eu vou transformar em maldição. Porque esta bênção, como foi dito ontem, é a declaração sobre o povo, para que o povo vivesse, tudo aquilo que Deus estava operando no meio do culto. Ele diz: se vocês não me honrarem nos vossos corações. Veja, Deus não está buscando honras externas, cultos extravagantes. Deus está buscando cultos que lhe sejam oferecidos de todo o coração. Nós cantamos aqui, esta é a verdadeira adoração. É mesmo que esta é a verdadeira adoração que nós oferecemos ao Deus vivo? É sério que esta é a verdadeira adoração? Nós precisamos permitir que Ele reforme os nossos corações, que Ele transforme os nossos corações, que Ele transforme as estruturas do nosso ser, de forma que Ele dê a forma que Ele deseja a nós. Para isso nós temos que abandonar os nossos caminhos e abraçar os seus caminhos, abandonar os nossos caminhos e lembrarmos aonde tudo começou, da aliança que Ele fez. Porque senão Ele vai destruir a semente. E aqui é uma palavra dúbia, tem um duplo significado. Aqui ele está falando para os sacerdotes que, olha, eu vou destruir a descendência de vocês, porque vocês são tão desprezíveis para mim que eu não quero mais ninguém da sua descendência diante de mim. E vale a pena lembrar que os sacerdotes que estavam oficiando neste templo, neste momento, eram os sacerdotes da casa de Zadok. E se você lembra da história, Zadok foi celebrado como alguém que foi fiel em seu tempo e recebeu uma promessa de que a sua casa seria símbolo de fidelidade ao Senhor dos Exércitos. Então o profeta está criticando aqueles que foram chamados à fidelidade, aqueles que uma vez foram fiéis ao Senhor, mas que abandonaram este lugar. E por conta das suas frustrações, saíram deste lugar da aliança. E Deus está dizendo: olha, eu vou cortar a semente, eu não quero mais descendência para estar diante da minha presença. E também significa semente no sentido de colheitas. O povo de Israel estava enfrentando uma profunda crise financeira nesses dias, com instabilidade política, porque os persas ainda dominavam sobre eles, e os sacerdotes e o povo questionando a Deus por que a colheita não vinha, por que eles não eram abençoados, lembrando que eles trabalhavam dentro de um sistema agrícola. Por que nós estamos vivenciando uma crise social e econômica? E Deus fala: por causa de vocês, ó sacerdotes. Mas Deus não somente declara que Ele não quer mais a sua descendência. Ele fala: olha, eu vou pegar os excrementos. Quem sabe o que é excremento? Eu vou pegar as fezes.
as fezes, vou dar uma maquiagem para vocês de fezes. Eu vou maquiar vocês com bosta. E não somente isso. Eu vou pegar vocês e vou lançar vocês aonde vocês lançam as fezes dos animais. Deus está declarando sobre um sacerdócio que está oficiando na sua casa. Chegou o fim de vocês. Eu estou desabilitando o serviço de vocês. E esses são dias onde Deus está desabilitando muitos serviços na sua casa. Deus está dando um corte. Chegou ao fim. Eu não quero mais. Não me agrada. Está dando um basta. Eu estou desabilitando uma forma de atuação e de operação. Eu estou colocando um ponto final sobre aqueles que desonram o meu nome. Eu estou colocando um ponto final sobre aqueles que não se permitiram ser transformados pela presença que estão ministrando. Então vocês saberão que eu lhe fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida. Deus está dando um basta, porque Ele é fiel à sua aliança. Ele é fiel à sua aliança. E aqui Ele lembra da aliança feita com Levi. Mas sabe o que é engraçado? É que nós não achamos esse termo em nenhum outro lugar da Bíblia. Não há um outro lugar que nós vemos de forma clara que aliança é essa que ele fez com Levi. Há duas passagens, no entanto, e nós não vamos ler para nós ganharmos tempo, e você pode anotar aí se você quiser, para ler em casa depois, que vão de alguma forma nos esclarecer a respeito desta aliança. Êxodo capítulo 32, versículo 26 ao 29, e Números 25, 11 ao 13. O primeiro texto, o texto de Êxodo, muito conhecido, que é o pecado da idolatria ao bezerro. Você vai lembrar que a única tribo que não se envolveu com o pecado da idolatria foi a tribo de Levi. E por isso que somente Levi fora consagrado sacerdote de Deus. Porque se você lembrar, a promessa de Deus é que Israel seria uma nação de sacerdotes. Deus queria que todo o povo fosse sacerdotes. Mas somente Levi não se prostituiu. Somente a sua tribo não se prostituiu. E por isso Deus consagra eles ao serviço, à administração da sua presença. E a segunda passagem é a passagem de Finéias, aonde Deus faz uma aliança de paz com a sua descendência, por causa do seu zelo. Por causa do seu zelo. Então é provável que esta aliança com Levi seja o zelo sacerdotal pela sua presença. O que Deus está dizendo é que Ele quer sacerdotes que zelem pela sua presença. Deus não aceita qualquer tipo de sacerdote, assim como Ele não aceita qualquer tipo de culto, porque Deus não recebe o culto que nós queremos dar, Ele recebe o culto que Ele pede. E é por isso que muitos dos cultos que nós prestamos não são cultos, porque nós estamos fazendo o que Deus não pediu, o que Deus não se importa. Mas Deus está chamando a igreja para recuperar o zelo, o temor dos primeiros dias, o tremor diante da sua presença. A minha aliança com ele, com Levi, foi uma aliança de vida e paz.
que na verdade lhe dei para que me temesse. E aqui vale a explicação de um ponto. O temor nada mais é do que a consciência da presença. Temer a Deus é estar consciente da sua presença. É o mesmo temor que um filho tem quando vê o pai em casa. Quantos têm filhos pequenos aqui? Quando você chega em casa e seu filho está fazendo alguma coisa, qual é a reação dele? Isso é temor. Deus faz uma aliança de vida e paz para que o seu povo tenha consciência da sua presença. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca. Essa palavra lei, às vezes a gente interpreta como algo negativo, no aspecto de legalista. Mas lei aqui, ou Torá, nada mais é do que a instrução. É a mesma palavra, instrução, que um pai dá para um filho. Quando você está sentado com o seu filho, com a sua filha, dando instruções a ele, você não vai chamar isso de legalismo. Você vai perceber o coração de um pai que deseja o melhor para os seus filhos. É isso que a palavra lei significa na Bíblia. Então ele está dizendo que nenhuma falsidade achou-se em seus lábios e que a verdadeira instrução estava em sua boca. Irmão, quando nós abandonamos a instrução de Deus, quando nós abandonamos a lei de Deus, quando nós abandonamos a palavra de Deus, o que resta nas nossas bocas são falsidades. É o que não importa. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque, e aqui nós vemos as características de um ministro. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Então o sacerdote que não guarda o conhecimento está descumprindo uma função sacerdotal. O sacerdote, o ministro que não guarda o conhecimento, que não prescruta o conhecimento, que não almeja o conhecimento, ele está sendo desabilitado para o serviço ao qual Deus o chamou. Devem guardar o conhecimento. E da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é mensageiro do Senhor. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino, causaram a queda de muita gente. E aí nós temos a advertência do Senhor, Jesus já no Novo Testamento, daquele por meio de quem ensinar coisas erradas e conduzir o seu povo ao escândalo, à queda, à apostasia. Deus está chamando a atenção dos sacerdotes, falando: vocês abandonaram o meu conhecimento, e através do ensino de vocês, vocês não estão gerando vida, vocês geram morte. Vocês deveriam guardar o conhecimento. Irmão, nós estudamos, nos dedicamos, lemos, porque por meio da nossa instrução nós podemos causar a queda de muitos. E quão terrível é para aquele que causa a queda de um dos pequeninos de Deus. Por isso eu fiz vocês desprezíveis diante de todo o povo.
Então, a crise que nós enfrentamos como igreja hoje é a crise daqueles que abandonaram o lugar da aliança e que estão sendo destituídos de um funcionamento. Mas a boa notícia é que a declaração de juízo de Deus sobre o seu povo não é para condenação. Toda declaração de juízo é um chamado ao arrependimento. Por isso Deus declara sobre esse povo: se vocês não me honrarem com o coração. Deus deseja o nosso coração. Deus deseja o centro da nossa vida. Deus deseja tocar as fontes da sua vida e transformar toda a água amarga do pecado, da quebra da aliança, em água doce, para que muitos possam beber. E esses são dias que Deus está nos chamando para isso. Nós estamos ouvindo vezes após vezes a mesma palavra, a mesma instrução. E Deus faz uma promessa aqui, de que Ele vai permanecer fiel à sua aliança. E se você ler o capítulo posterior, e nós não vamos entrar porque eu já não tenho mais tempo, Ele diz que Ele iria purificar. Ele iria purificar com fogo o seu povo, para remover as impurezas. Para remover as impurezas. E este povo que Deus quer purificar hoje, não está lá fora. Esse povo sou eu e você. Deus quer trazer uma purificação do nosso interior agora. Ele quer purificar as fontes do nosso interior. Ele quer purificar o nosso coração. Ele quer trazer a sua vida para o nosso interior. Porque é isso que significa pureza. Pureza está relacionada com a vida dele em nós. Impureza está relacionada com o poder da morte que opera no nosso interior. Então Ele quer nos limpar de toda impureza. Ele quer nos limpar de tudo que é morte que opera no nosso coração. Porque são os puros que verão a Deus. Porque somente aquele que tem a vida de Deus pode estar diante da presença de Deus. Porque Deus é um Deus de vivo e não de mortos. Ou seja, a morte não habita na presença de Deus. A morte não entra na presença de Deus. E é por isso que aonde a presença de Deus se manifesta, a vida abunda. E tudo que é morte tem que sair. Toda morte é transformada em vida. Toda morte é transformada em vida diante da presença. E esse é o chamado para nós hoje. Coloque-se de pé. Faça essa oração comigo. Atenda a este clamor. Atenda a este clamor. Deus deseja o coração. Deus deseja o coração. Feche seus olhos. Leva-nos de volta, leva-nos de volta. Leva-nos de volta, leva-nos de volta.
leva-nos de volta. Este é o clamor de Deus sobre o seu povo. Leva-nos de volta. Leva-nos de volta. Leva-nos de volta. E nós responderemos Leva-nos de volta. sim e amém a todas as tuas palavras, Senhor. Leva-nos de volta. Nós nos entregamos a ser transformados no nosso interior, para que nós sejamos agradáveis a Ti. Para que nós sejamos agradáveis a Ti. Leva-nos de volta. Para oferecermos a Ti um culto santo e puro em Tua presença. Leva-nos de volta.